O som que você vai ouvir agora foi gravado na estação abandonada de Ouro Velho, às 3h17 da manhã. Meu nome é Renato. Sou fotógrafo, daqueles que preferem lugares vazios a pessoas sorridentes. Há 5 anos viajo pelo Brasil documentando construções abandonadas, mansões antigas, hospitais fechados, fábricas paradas no tempo. Lugares onde o silêncio conta histórias que as pessoas esqueceram. Mas tem um lugar que nunca vou esquecer. Um lugar que mudou para sempre o que eu acredito. Era julho, época de seca no Centro-Oeste. Eu estava cruzando o interior de Goiás, seguindo pistas de uma antiga linha férrea desativada nos anos 50. Segundo minhas pesquisas, havia uma estação abandonada perto da cidade de Serra Dourada. Um lugar que foi importante durante o ciclo do ouro, mas que acabou esquecido quando as minas secaram. Depois de horas dirigindo por estradas de terra, encontrei o que procurava. No meio do cerrado seco, como um fantasma de concreto e metal, estava a estação Ouro Velho. O prédio principal ainda estava de pé, com suas paredes descascadas e janelas quebradas. Os trilhos cobertos de mato seguiam para o horizonte como uma cicatriz na paisagem. Era o lugar perfeito para fotos. Cheguei no fim da tarde, quando a luz do sol criava sombras longas e douradas. Montei meu equipamento e comecei a trabalhar, capturando cada detalhe daquele lugar parado no tempo. A estação era maior do que eu imaginava. Além do prédio principal, havia galpões, oficinas e até mesmo alguns vagões abandonados, consumidos pela ferrugem. Em um deles encontrei ferramentas antigas, martelos, picaretas, chaves de ferro enormes. Tudo coberto por décadas de poeira. O sol começou a se pôr, mas eu estava tão envolvido com as fotos que mal percebi. Só quando a luz ficou realmente fraca é que me dei conta. Estava escurecendo e eu estava a quilômetros da cidade mais próxima. Sem problema, pensei. Eu sempre viajava preparado. No meu carro tinha um saco de dormir, lanterna, água e comida. Não seria a primeira vez que passaria a noite em um lugar abandonado para conseguir fotos ao amanhecer. Escolhi o prédio principal da estação para montar meu acampamento improvisado. O lugar estava sujo, mas parecia seguro. Estendi meu saco de dormir em um canto da antiga sala de espera, comi alguns sanduíches que tinha trazido e revisei as fotos do dia na tela da minha câmera. Estava satisfeito com o resultado. A estação tinha uma beleza triste, o tipo de lugar que conta histórias só de olhar. Enquanto passava pelas imagens, notei algo curioso em uma das fotos. No fundo de um dos galpões, havia uma mancha que parecia uma pessoa. Provavelmente era só um efeito da luz, pensei. Lugares abandonados estão cheios de sombras estranhas. Guardei a câmera, ajeitei o saco de dormir e me preparei para dormir. O silêncio era absoluto. Nenhum carro passava por perto. Nenhuma luz além das estrelas. Só eu e aquela estação esquecida no meio do nada. Foi difícil pegar no sono. Não por medo, já estava acostumado a dormir em lugares assim, mas porque sentia algo estranho no ar. Uma espécie de energia, de peso, como se o lugar estivesse esperando. Quando finalmente adormeci, sonhei com trens. Trens antigos, movidos a vapor, chegando e partindo daquela estação. Pessoas bem vestidas, malas de couro, o cheiro de fumaça e metal quente. E trabalho, muito trabalho. Homens suados carregando ferramentas, martelando trilhos, gritando ordens. Acordei de repente no meio da noite. Algo tinha me despertado. Um barulho, o som de um martelo batendo em metal. Fiquei imóvel no saco de dormir, o coração disparado. O som continuava, um ritmo constante e metálico que ecoava pela estação vazia. Peguei minha lanterna e a liguei com mãos trêmulas. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando a sala vazia. Nada além de poeira e teias de aranha. Mas o som continuava, vindo de fora. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho. Poderia ser alguém mexendo nos trilhos, talvez ladrões de metal, ou talvez algum morador de rua que tinha feito daquele lugar seu abrigo. Caminhei até a porta da estação, a lanterna firme na mão. O som ficava mais forte. Não era só um martelo agora. Havia outros ruídos. O rangido de metal contra metal,
o chiado de uma solda, vozes abafadas dando ordens. Abri a porta lentamente e apontei a lanterna para fora. O que vi me fez congelar. Havia pessoas trabalhando nos trilhos, dezenas delas. Homens com uniformes antigos e sujos, bonés desbotados, rostos cobertos de fuligem. Trabalhavam nos trilhos com ferramentas pesadas, martelando, ajustando, soldando. Trabalhavam como se fosse dia, como se aquela linha ainda estivesse em uso. Mas havia algo profundamente errado com eles. Seus rostos, alguns não tinham rosto. Outros tinham ferimentos horríveis, crânios esmagados, queimaduras profundas, membros faltando. E todos eles pareciam translúcidos, como se não estivessem completamente ali. Recuei instintivamente, batendo nas portas da estação. O barulho fez alguns deles olharem na minha direção. Seus olhos... Deus, seus olhos eram vazios. Buracos negros em rostos pálidos. Um deles, um homem alto com um uniforme de capataz e metade do rosto queimado, apontou para mim. Sua boca se moveu, mas o som que saiu não parecia humano. Era distorcido, como uma gravação antiga, tocada na velocidade errada. Você, atrasado, turno, começou. Larguei a lanterna e corri de volta para dentro da estação. Tranquei a porta, empurrei um armário velho contra ela e me encolhi no canto mais distante, tremendo de medo. Os sons continuaram lá fora. O trabalho não parou. Durante horas, fiquei ouvindo aquela atividade fantasmagórica, rezando para que o sol nascesse logo. Em algum momento, exausto de medo, acabei adormecendo. Quando acordei, o sol já estava alto. A estação estava silenciosa novamente. Juntei minhas coisas o mais rápido que pude, decidido a sair dali imediatamente. Antes de ir, a curiosidade me venceu. Precisava ver os trilhos, confirmar que tinha sido apenas um pesadelo. Saí cautelosamente para a plataforma. Os trilhos estavam exatamente como no dia anterior, enferrujados, cobertos de mato, abandonados há décadas. Não havia sinais de trabalho recente, nenhuma marca na terra, nenhuma ferramenta. Mas havia algo diferente, algo que me fez sentir o sangue gelar nas veias. No chão da plataforma, perfeitamente alinhadas, estavam pegadas úmidas. Dezenas delas indo e vindo dos trilhos. E não eram minhas. Corri para o carro e parti dali, jurando nunca mais voltar. Mas a história não termina aqui. Na verdade, ela estava apenas começando. Passei os dias seguintes tentando esquecer o que tinha visto na estação Ouro Velho. Convenci-me de que tinha sido uma alucinação. Um sonho vívido causado pelo cansaço e pelo isolamento. Mas então comecei a revelar as fotos. Na maioria delas, a estação aparecia exatamente como eu a tinha visto. Abandonada, vazia, morta. Mas em algumas havia pessoas. As mesmas figuras que vi trabalhando à noite. Translúcidas, deformadas, usando uniformes de outra época. Em uma das fotos, o capataz com o rosto queimado olhava diretamente para a câmera, como se soubesse que eu estava lá. Aquilo não podia ser real. Fotos não mentem. Não daquele jeito. Decidi investigar a história da estação Ouro Velho. Fui até a Biblioteca Municipal de Serra Dourada e comecei a pesquisar em jornais antigos, livros de história local, qualquer coisa que pudesse me dar respostas. O que descobri me deixou ainda mais perturbado. Em 1932, houve um terrível acidente na estação. Um trem carregado de minério descarrilou na chegada, causando uma explosão que matou 27 trabalhadores. A maioria morreu queimada ou esmagada pelos vagões. O acidente foi tão grave que a estação ficou fechada por meses. Mas havia mais. Segundo os relatos da época, o acidente não foi realmente um acidente. Houve negligência. A empresa ferroviária sabia que os trilhos estavam em más condições, que precisavam de reparos urgentes. Mas para economizar dinheiro, ordenaram que o trabalho continuasse normalmente. O capataz da estação, um homem chamado Jerônimo Silveira, tinha alertado sobre o perigo. Enviou telegramas, fez relatórios. Foi ignorado. E quando o acidente aconteceu, ele estava lá, tentando evacuar os trabalhadores. Foi um dos primeiros a morrer, com metade do rosto destruído pelas chamas.
Enquanto lia esses relatos, senti um calafrio. O homem que tinha visto o que apontou para mim tinha o rosto exatamente como descrito nos jornais. Continuei pesquisando, cada vez mais obcecado. Encontrei os nomes das vítimas, suas histórias. Muitos eram imigrantes, homens pobres que vieram para o Brasil em busca de trabalho. Homens que morreram longe de casa, esquecidos pela história. Foi então que encontrei algo que me fez parar de respirar por um momento. Uma lista de trabalhadores da estação, datada de 1930. E lá, entre dezenas de nomes, estava Renato Almeida, 28 anos, fotógrafo oficial da Companhia Ferroviária do Centro-Oeste. Meu nome, minha idade, minha profissão. Mas isso era impossível. Tinha que ser coincidência. Eu nasci em 1990, não em 1902. Com mãos trêmulas, procurei mais informações sobre esse Renato Almeida. Encontrei pouco, apenas menções em relatórios da companhia. Ele era responsável por documentar o progresso das obras, fotografar estações, trilhos, pontes. E então, em uma caixa empoeirada nos arquivos da biblioteca, encontrei uma foto. Uma foto de grupo, mostrando os trabalhadores da estação Ouro Velho em 1931, um ano antes do acidente. Na primeira fila, segurando uma câmera antiga, estava um homem que poderia ser meu irmão gêmeo. Saí da biblioteca atordoado, sem saber o que pensar. Coincidências assim não existem. Havia alguma conexão entre mim e aquele lugar, aquelas pessoas, aquela tragédia. Mas qual? Passei dias pensando, revirando as fotos que tinha tirado, lendo tudo o que encontrava sobre o acidente. E quanto mais eu descobria, mais sentia que precisava voltar àquela estação. Havia algo inacabado lá, algo que me chamava. Uma semana depois do meu primeiro encontro com os fantasmas da estação, voltei. Desta vez fui preparado. Levei mais equipamento, gravadores, câmeras de visão noturna. Se aquelas aparições voltassem, eu queria documentá-las adequadamente. Cheguei à estação no meio da tarde. Tudo parecia igual. O mesmo prédio abandonado, os mesmos trilhos enferrujados. Montei meu equipamento metodicamente, posicionando câmeras em pontos estratégicos. Enquanto trabalhava, senti algo estranho no bolso da minha jaqueta. Algo que não tinha colocado lá. Era um relógio de bolso antigo, de prata, com as iniciais RA gravadas na tampa. Nunca tinha visto aquele relógio antes. Não era meu, mas de alguma forma estava comigo. Abri-o com cuidado. Dentro havia uma foto pequena, amarelada pelo tempo. Uma mulher jovem, bonita, com roupas dos anos 30. No verso, escrito à mão, para Renato, meu eterno amor. Volte para mim, Helena. O sol começou a se pôr, pintando a estação de vermelho e dourado. Sentei-me na plataforma, o relógio na mão, esperando. Não sabia o que aconteceria, mas sabia que algo viria. E veio. Primeiro, os sons. O mesmo barulho de metal contra metal, de trabalho pesado. Depois, as figuras começaram a aparecer, surgindo da escuridão como se estivessem emergindo de uma névoa invisível. Os trabalhadores fantasmas voltaram ao trabalho, ignorando minha presença. Desta vez, não corri. Fiquei observando, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. O capataz, Jerônimo, eu sabia agora, apareceu novamente. Mas desta vez ele não estava sozinho. Ao seu lado estava o outro Renato Almeida, o fotógrafo de 1931, meu doppelganger de outra época. Eles caminharam em minha direção, seus passos não fazendo barulho algum na plataforma de madeira. Você voltou, disse Jerônimo, sua voz soando mais clara desta vez, menos distorcida. Sabíamos que voltaria. O que vocês querem de mim? Perguntei, surpreso por conseguir falar. Justiça, respondeu o outro Renato. Verdade. Memória. Ele apontou para os trilhos, onde os trabalhadores fantasmas continuavam seu labor eterno. Eles não podem descansar, nenhum de nós pode. Não enquanto a verdade estiver enterrada. Que verdade? O acidente não foi negligência, disse Jerônimo, seu rosto queimado contorcido em uma expressão de raiva. Foi sabotagem. Alguém cortou os freios do trem. Alguém queria que descarrilasse. Quem faria isso? Por quê? O dono da companhia, respondeu o outro Renato.
Augusto Mendonça. A ferrovia estava falindo. O seguro pagaria muito mais do que a operação valia. E você descobriu isso, continuou Jerônimo. Você tinha as provas, fotografias dos freios cortados, documentos incriminadores. Mas antes que pudesse denunciar, eles me mataram, completou o outro Renato. Me fizeram parecer um acidente, um fotógrafo descuidado que caiu nos trilhos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E o que isso tem a ver comigo? Você é ele, disse Jerônimo. Não apenas em nome e aparência, em essência. A alma retorna buscando completar o que deixou inacabado. Não acredito em reencarnação, respondi, mas minha voz tremeu. Não importa no que você acredita, disse o outro Renato. Importa o que é verdadeiro, e a verdade precisa vir à luz. Ele apontou para um ponto específico nos trilhos, a alguns metros da plataforma. Ali, sob os dormentes, é onde esconderam as provas. É onde esconderam meu corpo. Nesse momento, um apito cortou o ar. O som de um trem que não existia mais. Os trabalhadores fantasmas pararam o que faziam e olharam para o horizonte, como se esperassem a chegada de algo terrível. Está acontecendo de novo, disse Jerônimo. Todas as noites, o mesmo momento. O momento do acidente. No horizonte, vi uma luz crescendo. O som do trem aumentou junto com o barulho de metal retorcido. Explosões, gritos de agonia. Vá, gritou o outro Renato. Encontre as provas. Liberte-nos deste ciclo. A luz explodiu em minha direção. Uma onda de calor e destruição. Fechei os olhos esperando o impacto, mas ele nunca veio. Quando abri os olhos novamente, estava sozinho na plataforma. Os fantasmas tinham desaparecido. O silêncio voltou a reinar na estação abandonada, mas o relógio de prata ainda estava em minha mão. E agora eu sabia o que precisava fazer. Parte 4. O ciclo quebrado. Na manhã seguinte voltei ao ponto que o fantasma do outro Renato havia indicado. Com pás e ferramentas que trouxe da cidade, comecei a cavar sob os trilhos abandonados. Não sabia exatamente o que procurava, ou se encontraria algo. Parte de mim ainda achava que tudo não passava de uma alucinação elaborada. Um delírio causado por alguma febre ou exaustão. Mas cavei mesmo assim. Depois de horas de trabalho, minha pá bateu em algo sólido. Não era pedra ou terra compactada. Era metal. Limpando cuidadosamente, descobri uma caixa. Uma caixa de metal, do tipo usado para guardar documentos importantes, corroída pelo tempo, mas ainda intacta. Com mãos trêmulas, abria. Dentro havia um envelope amarelado e um estojo de couro. O envelope continha documentos, relatórios financeiros da companhia ferroviária, telegramas codificados, uma apólice de seguro com valor astronômico para a época e uma carta, assinada por Augusto Mendonça, ordenando explicitamente que a manutenção dos trilhos fosse adiada, mesmo sabendo dos riscos. No estojo de couro havia negativos fotográficos. Mesmo depois de tantas décadas, as imagens ainda eram visíveis quando seguradas contra a luz. Mostravam homens trabalhando nos freios de um trem, cortando cabos, adulterando válvulas. Era a prova. A prova que o outro Renato tinha morrido para proteger. Mas havia mais na caixa. Sob os documentos e fotografias, envolto em um pedaço de tecido, estava um objeto que me fez recuar horrorizado. Um crânio humano. Pequeno, com um buraco de bala perfeitamente redondo na têmpora. Sentei-me na terra, segurando aqueles restos mortais do homem que, de alguma forma, eu tinha sido. A evidência final do crime que tinha permanecido impune por quase um século. Naquela noite, voltei à plataforma da estação. Como esperado, os fantasmas retornaram. Jerônimo, o outro Renato, todos os trabalhadores condenados a repetir eternamente sua última noite. Mostrei a eles o que tinha encontrado. Agora temos as provas, disse. Mas o que fazemos com elas? Todos os responsáveis já estão mortos há décadas. A justiça não tem prazo de validade, respondeu Jerônimo. A verdade precisa ser conhecida. As famílias precisam saber. E nossos restos precisam descansar em paz, acrescentou o outro Renato. Em solo consagrado, não escondidos como criminosos. Prometi a eles que faria o que fosse necessário. Levaria as provas às autoridades, contaria a história verdadeira do acidente
encontraria os descendentes das vítimas e daria um enterro digno aos restos do outro Renato. Antes de partir, o fantasma do fotógrafo me entregou algo. Uma câmera antiga, a mesma que ele segurava na foto de grupo que encontrei. Para continuar nosso trabalho, ele disse, para registrar a verdade. Quando o sol nasceu, os fantasmas desapareceram, mas desta vez senti que era uma despedida definitiva. Cumpri minha promessa. Levei as provas à polícia, aos jornais, aos historiadores. A princípio, fui tratado como louco. Mas as evidências eram inegáveis. Os documentos eram autênticos. As fotografias mostravam claramente a sabotagem. A história do acidente da estação Ouro Velho foi reescrita. Monumentos foram erguidos em memória das vítimas. Os restos do outro Renato, meus restos de alguma forma, foram enterrados no cemitério da cidade, ao lado de Helena, a mulher da foto no relógio, que tinha morrido de tristeza meses após seu desaparecimento. Quanto a mim, nunca mais fui o mesmo. Continuo fotografando lugares abandonados, mas agora com um propósito diferente. Procuro histórias esquecidas, injustiças enterradas, verdades que precisam vir à luz. E às vezes, quando estou sozinho em algum lugar abandonado, sinto uma presença familiar ao meu lado. Um fotógrafo de outra época, ainda me guiando, ainda me mostrando o que precisa ser visto. O relógio de prata nunca mais saiu do meu bolso. E a câmera antiga, bem, ela ainda funciona. E as fotos que tira mostram coisas que nenhuma câmera moderna consegue capturar. Coisas que estão lá, mas que a maioria das pessoas não consegue ver. Coisas que esperam, pacientes por alguém que possa contar suas histórias.